everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano, e bem-vindos à nossa Unit 2. Unidade 2 vamos dar início hoje, então vai estar aí uma aula que vai iniciar, nós vamos ter uma aula que vai iniciar um pouquinho mais de grau, um grau de dificuldade. Então, a primeira unidade foi super simples, e aí vocês ainda estão assistindo essa aula naquela situação de modo à distância, mas, de qualquer forma, você vai prestar atenção na aula de hoje, você vai ver que é simples, o que nós vamos ver, afinal de contas, tem simples no meio do nome. Nós vamos ver sobre o Simple Present, um tempo verbal que é simples, bem fácil de aprender, mas tem que prestar bastante atenção, porque tem umas nuances aí que pode pegar um pouquinho, entendeu? Simple Present na aula de hoje, let's begin. Aula 16.1 e o título Simple Things, coisas simples, para fazer alusão à nossa aula, que é a aula do Simple Present. Vamos ver o uso da forma verbal do Simple Present, as formas afirmativas, negativas e interrogativas, time markers, que são marcadores de tempo, time expressions também, que são expressões de tempo muito utilizadas com esse tempo verbal. Tem aí a aula 8.1, mas na verdade é a aula 16, gente. Foi um erro aqui dos bastidores, 16.1. Então tem uma pergunta para fazer para vocês, na verdade duas perguntas. Do you know the auxiliary verb do? What about his brother? Does anybody know? Então uma brincadeira aí para mostrar para vocês que vocês já conhecem, inclusive, essa palavrinha aqui, vocês viram lá na aula do modo imperativo, não somente na aula do modo imperativo, né, mas também em outras aulas, porque não tem como não usar esse auxiliar para fazer perguntas no presente. Então, do e o does são verbos auxiliares no inglês e nós vamos aprender sobre eles hoje. Então, perguntei aqui se você conhece o verbo auxiliar do... E o irmão dele? É como se fosse o irmãozinho aí, irmão gêmeo bivitelino, que não é idêntico. Então, é o does. Eu perguntei se alguém sabia. E vocês vão aprender hoje, se vocês não sabiam, vão saber hoje melhor. Então, olha só. Nós vamos usar essa dupla em algumas situações no Simple Present, que é esse tempo verbal que estamos vendo hoje, presente simples. Mas antes de falarmos sobre eles, another question, outra pergunta. Quando devemos usar o Simple Present? Presente simples, ele vai ser usado para falar sobre ações habituais que ocorrem no presente. Lembrando que nós estamos falando sobre presente. Além de usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Vamos ter uma aula, inclusive, sobre preferências. Então, tudo que a gente fala, até ações que tem repetições, nós vamos usar o Simple Present. Então, por exemplo, na questão da preferência, eu gosto de matemática, você usaria o Simple Present. Ações habituais, eu acordo todo dia às 7 horas, vamos supor, você vai usar o Simple Present. Verdades universais, você vai usar isso aqui, inclusive, lá na Zero Conditional, na Zero Condicional, que nós vamos trabalhar ainda com ela. Sentimentos, desejos, opiniões, tudo isso você vai usar com o Simple Present. Então, vamos ver alguns exemplos sobre hábito. Temos hábito aqui. I listen to my favorite podcast every day. Então, eu escuto o meu podcast favorito todo dia. É um hábito. Tem essa repetição de ser todo dia que eu tenho essa ação. E o verbo é esse aqui, listen, e ele está conjugado no presente simples. Como é a primeira pessoa do singular, na verdade não há exatamente aí uma conjugação de fato. Existe aí apenas o verbo na sua forma base sem o to. A gente vai ver que conjugação no presente simples vai de fato acontecer apenas na terceira pessoa do singular. Olha só, I work in Brazil, eu trabalho no Brasil, é uma situação permanente, mas não significa que eu vou, aliás, permanente, porque eu, afinal de contas, moro no Brasil, já que eu trabalho no Brasil. E um fato geral, temos aí, Brazil is a diverse country, ou seja, Brasil é um país diverso. Então temos esses exemplos aí. Muito bem, vamos ver um pouco mais? Olha só.
Ele é usado também para dar instruções ou indicações. Por exemplo, olha só, quando você está perdido na rua e aí você pergunta onde é que fica a rua tal, e a pessoa fala, você vai ali, segue lá, dobra aqui, faz isso, faz aquilo, você vai usar o simple present. Então, you go straight for 3 meters, then you turn left. Ou seja, você vai direto, straight, direto, reto, por 3 metros e depois você vira à esquerda. Também vamos entender que o simple present, apesar de ser frases no presente, com situações que acontecem no presente, a gente também pode se referir ao futuro usando o simple present. Vamos, inclusive, ter uma aula sobre isso do simple present quando ele indica o futuro. E isso acontece, às vezes, aqui não é sempre, tá? Depois de algumas conjunções, como after, when, before, as soon as e until. Então, essas conjunções, que são esses conectivos, que ligam, né, uma situação com a outra, temos aí, neste caso, o futuro, que é esse aqui, que a gente ainda vai estudar, o futuro simples. The teacher will start the class. A professora começará a aula. Isso aqui é futuro, a gente ainda não está vendo. Isso aí só vai cair lá na terceira unidade. When, essa aqui é uma conjunção que está ligando essa frase aqui no futuro com essa frase no presente. When the last student arrives. E aí, essa ideia que está passando aqui, usando o presente simples, é de futuro. Porque a professora começará a aula, the teacher will start the class, que ainda é uma ação no futuro, que ainda não começou. E digamos que futuro não significa daqui a 1 ano, 2 anos, amanhã. Pode ser daqui a alguns minutos, tá? Porque daqui a alguns minutos não é futuro. Os minutos que se passaram já virou passado. Então, a ideia aqui é essa conjunção, when, quando a professora, aliás, quando o último estudante chegar. Então, o último estudante ainda não chegou. Então, essa ação subtende-se que ela está no futuro, apesar de eu estar usando aí o meu verbo conjugado no presente simples. E aí, neste caso, vai haver uma conjugação. Nós já vamos entender sobre isso. Student, ele é como se fosse a terceira pessoa do singular, que está aqui representado pelo he e pelo she. Porque aluno ou aluna, né? Uma pessoa só. E aí o meu verbo tem uma conjugação, que é esse S aqui. Esse S é uma conjugação no simple present. Nós vamos entender mais sobre isso. Mas antes, já que vocês viram quando que a gente pode usar o simple present, em uma dessas dicas que eu dei para vocês, vamos agora falar sobre essa questão das expressões de tempo, que são os marcadores de tempo, os time markers, ou time expressions. Então, as frases com simple present geralmente acompanham expressões de tempo. Todos os tempos verbais vão ter uma expressão de tempo ali para chamar de seu ou sua, ou então eles dividem com outros tempos verbais também. Então, temos advérbios e locuções adverbiais de tempo. As mais usuais não são as únicas, mas são as mais usuais. Always, que significa sempre. Never, que significa nunca. Today, que significa hoje. Everyday, perceba que everyday é separado. Todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, dias da semana, meses do ano e etc. Você também pode usar com o simple present, obviamente. Eu coloquei isso só para vocês terem mesmo mais certeza. Mas, já que eu comentei essa questão do everyday para vocês aqui separado, vamos explicar melhor essa história. O everyday, não, pera lá, que eu tô repetindo a palavra que nem uma doida aqui. Everyday, ele vai ter duas formas. Isso aqui é um X, separado e junto. Há uma diferença entre os dois. Primeiro, que o everyday separado, ele vai significar todo dia, né? E é uma expressão de tempo lá. Já o everyday junto vai ser um adjetivo. Ele vai trabalhar como um adjetivo. E aí, a tradução dele vai ser diário, corriqueiro, cotidiano. E olha só,
Presta atenção na grafia e, como eu comentei, ele é junto. Como ele trabalha como adjetivo, então ele vai vir antes de um substantivo, tá? Então ele vai caracterizar esse substantivo vindo antes dele. Por exemplo, eu tenho aqui meu uniforme diário. Você vai usar my everyday uniform. Meu uniforme diário. Uniforme é o substantivo e diário é a palavra everyday, que trabalha como adjetivo. Aí, se você quer dizer eu uso meu uniforme todo dia, aí I use my uniform every day. Every day separado, que vai ser todo dia. Tendo dito isso, vamos lá para a nossa aula agora falando sobre frases no Simple Present, para mostrar para vocês essa questão do Simple Present, que não é difícil, que é fácil. Olha só. Mas presta atenção, é interessante que você olhe aqui para a tela e preste bastante atenção nisso agora. Eu trouxe aí, basicamente, 4 situações diferentes. Diferentes modos de dizer. Então, na primeira frase, olha só. I am a terrific driver, so is he, but you are an awful driver. Então, essas palavras que estão em azul, vocês já conhecem elas. Verbo to be no presente. A gente até trabalha o verbo to be no presente antes de trabalhar o simple present propriamente dito. Porque esses 3 verbos, eles estão no presente simples. Só que eles são trabalhados lá, diferente, afastadinho, só eles, porque justamente por isso que você está olhando aí, porque eles são diferentes um do outro. Então, você tem essas 3 formas aqui no presente do verbo to be. O to be, quando está no presente, ele se transforma nesses 3 verbos aqui e cada um é trabalhado com pronome pessoal diferente. Isso vocês já conhecem. Então, eu sou um ótimo motorista. Terrific não é terrível, é um falso cognato. Parece terrível, mas é ótimo. Para você ver o contrário de terrível, né? Ótimo ou ótima. E aí eu continuo falando assim, ele também, so is he. But you, mas você are an awful driver, ou seja, você é um motorista horrível. Esse awful e terrific são adjetivos que vêm antes do substantivo motorista, driver, tá? Então perceba aí que no presente o verbo to be vai assumir 3 formas. Vamos para a segunda frase agora. You have a nice name and she has a different last name. Perceba que eu tenho 2 verbos aqui. O verbo o verbo have e o verbo has. Ambos vêm do mesmo verbo, que é o verbo to have. Aí você me pergunta, como assim os 2 vêm do mesmo verbo? Eu só conhecia esse has é que eu não conhecia. Porque esse has, ele é a variação do verbo to have. To have é usado com a sua forma base. Have aqui vai ser usado sem o to. Mas o has, ele vai ser usado com a terceira pessoa do singular, que é o he, she, como você pode ver aqui, e o it. Então, você vai usar sempre o has para essas 3 pessoas em frases afirmativas. Somente em frases afirmativas. Você não vai usar isso em frases negativas ou interrogativas. O has não vai aparecer, tá? Só para deixar claro. Então, já sabe. Have, has também são verbos irregulares, assim como o verbo to be. Porque eles assumem formas diferentes. Então, aqui nós temos 2 formas diferentes assumindo aqui. Já nesse terceiro exemplo, nós vamos ver um verbo que não existe essa situação de ser um verbo irregular. O verbo to watch, que aqui nesse caso vai significar assistir, ele também tem outras traduções e diferentes classificações gramaticais também. O verbo to watch não é um verbo irregular, ele é um verbo regular. Portanto, ele sempre vai permanecer watch, entretanto, contudo, todavia, mas vai existir aí uma conjugação na terceira pessoa do singular. Nós vamos ver já já. Porque a terceira pessoa do singular são os diferentões do inglês.
Eles são as únicas pessoas do sujeito, né, que você tem nos pronomes pessoais que vai ter aí essa diferença de conjugação no inglês. Então, se eu quisesse falar, eu assisto filmes... Aliás, eu assisto filme todo dia, eu ainda vou usar o verbo watch. Então, eu só apagaria o they e eu colocaria eu. I watch movies. E aí, no português não tem isso, né? No português é eu assisto, tu assistes, ou você assiste, ele assiste, ela assiste, nós assistimos, vocês assistem, vós assistem, né? Eles ou elas assistem. Então, a gente tem várias terminações aí no verbo no português, várias flexões verbais. No inglês, só vai existir no simple present na terceira pessoa do singular. Então, fica muito mais fácil. Agora, com alguns verbos que são irregulares, você percebe que vai ter uma diferença. Então, o verbo to be é um desses e o verbo to have é um desses, que passa essa diferença. Não é uma flexão verbal sem ser flexão verbal, ele dá uma mudadinha. Já que no to watch nós temos they watch movies together every weekend. Então, eles assistem filmes juntos todo final de semana. Watch é do verbo to watch. Já nesse último exemplo aqui, nós estamos falando do verbo to like, que é o verbo gostar. Como verbo, ele vai significar gostar, curtir. E aí, ele aqui está na terceira pessoa do singular. Quando eu falar terceira pessoa do singular, você sempre lembra de ele, ela e esse outro aqui, que é usado para objetos, coisas, animais. A tradução vai ser ele ou ela. Se o objeto for feminino, quando eu falo feminino, substantivo feminino. Se for o substantivo masculino, mas só que no inglês não existe isso, não é distinção de gênero nessa questão, porque o it é para os dois, né? É mais na questão do português mesmo. Então, olha só, a gente tem aqui, she likes to speak, ela gosta de falar. Esse likes vem do verbo to like. O que aconteceu aqui foi uma flexão verbal. Esse S que você está enxergando aqui no final da palavra, desse verbo, não é porque é um plural, não é nada disso, até porque a gente está falando sobre ela aqui. Esse S é uma flexão verbal, que só vai existir na terceira pessoa do singular. Mais uma vez, he, she, it, tá? E aí, por isso que o meu verbo like aqui ficou desse jeito. Agora, se eu quiser falar eles gostam de falar, eu já vou escrever assim, they like to speak. Ah, mas por que não tem esse S aí? Porque o S só vai aparecer, não é sempre só o S, nós vamos ver daqui a pouco a regra. Só vai aparecer com a terceira pessoa do singular. Aí se eu quero falar ele gosta de falar, agora usando ele, aí eu já vou ter que mudar o meu verbo. O meu verbo vai receber essa flexão verbal. Então, quando eu falo eu gosto e ele gosta, no português vai mudar, né? Gosto vai para gosta. No inglês vai ter essa flexão verbal somente na terceira pessoa do singular, nesses tipos de verbo aqui. Beleza? Então, olha, nesse tipo de verbo que eu falo, porque como a gente viu aqui, o to be, ele tem essas três formas e o have essas duas, sendo que essa aqui vai ser usada na terceira pessoa do singular. Vamos ver mais exemplos aqui. Ó, verbos, não é que são verbos usados, agora sim, com pronomes pessoais que você não vai ter flexão verbal. Não há flexão verbal. Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, primeira pessoa do plural e primeira e segunda pessoa tanto do singular, segunda pessoa tanto do singular e do plural. Tô confusa. I feel blue today, ou seja, eu estou triste hoje, me sinto triste hoje. Posso traduzir assim. A palavra blue em inglês, ela tem essa conotação de tristeza também, tá? Para quem não sabe, tá sabendo agora, então não quer dizer que eu me sinto azul. Blue vem até do blues, né? Daquele gênero musical, e ela traz essa carga de tristeza aqui, de uma coisa bem triste. They go upstate every Sunday. Então, eles vão para o interior todo domingo. We do the work all night long. Nós fazemos o trabalho a noite toda. You know the truth. Você sabe a
verdade. The truth é a verdade. Então, o que acontece aqui? Esse verbo aqui vem do verbo to feel, que é o verbo sentir. Quando eu vou conjugar na forma afirmativa, no presente simples, ele vai ficar apenas sem a presença do to. Isso para pronomes pessoais que não são da terceira pessoa do singular. O verbo go, ele vem do verbo to go, que é o verbo ir. Então, na hora de eu usar uma frase onde eu tenho que usar o verbo to go, ele só vem na sua forma normal, na sua forma base, sem o to. Isso tudo porque eu só estou usando aqui pronomes pessoais que eu não preciso ter flexão verbal, tá? Então, a mesma coisa aqui, o do. Ah, mas eu conheço esse do, né? Esse do não é aquele lá da aula do imperativo, não é aquele do que a gente viu em outras aulas ali, sempre na frente de uma pergunta. Sim, só que aqui ele está trabalhando como verbo principal, verbo de tradução, e a tradução é fazer. Mas ele também é um verbo auxiliar. Então, você tem que prestar atenção. E como eu sei, professora, teacher, quando ele é verbo auxiliar e quando ele é verbo de tradução? Posição dele na frase. Então, aqui você não está vendo um ponto de interrogação e não tem também o not, que é a negação. Portanto, é uma frase afirmativa e ele está como verbo principal. Know vem do verbo to know, saber, conhecer. E ele também não tem flexão verbal aqui, porque eu estou trabalhando com a segunda ou pessoa do singular ou do plural, porque eu é tanto você quanto vocês. E agora sim, somente na terceira pessoa do singular você tem regras. Essas regras, que é a regra da third person rules, regra da terceira pessoa, ela só vai acontecer, escuta só vai acontecer na forma afirmativa. Então, tu não vai fazer essas regras na forma negativa e nem na forma interrogativa. Tu tá entendendo? Tu não vai fazer essas regras. Ah, mas essas regras só vai servir para eu escrever. Para eu falar, ninguém vai notar. Não, nota sim. Dependendo de como você fala, nota sim. Porque essas flexões verbais, elas basicamente têm um S no final. Você pode perceber, né, que todas terminam com S no final. Mas antes do S, você vai precisar colocar alguma coisa ou não, dependendo do verbo. Mas tem regra para isso. Vamos lá. Temos a regra geral, que, de modo geral, a maioria dos verbos vai receber um S ao final. E isso acontece somente quando você usa ele, ela e o it. Somente. Então, o verbo to leave, partir, vai ficar leaves. Ou seja, ela parte todo dia, vamos colocar assim. She leaves every day. Leaves. Agora, se eu fosse falar aí eu ia usar apenas a palavra leaves, sem nenhuma flexão verbal. I leave. To prefer, preferir, prefers. To come, vir, comes. To swear, jurar, swears. Essa é a regra geral. Agora, segunda regra, que faz parte dos verbos que tem essa seguinte situação. Verbos terminados com as letras, quando a última letra do verbo for O, S, SH, CH, X ou Z, aí você terá que acrescentar a vogal E para depois acrescentar o S. É uma questão também de escrita, tá? Então temos aí o verbo to do, fazer. Quando é usado na terceira pessoa do singular, eu vou usar o does. E esse does aqui, ele é tanto o verbo de tradução, né? Como eu mostrei aqui para você, o do, ele é verbo de tradução, verbo principal. Então, o does também vai ser semelhante a ele. E também é um verbo auxiliar. A gente já vai chegar na parte dele quando for na forma negativa interrogativa. To wish, que é desejar, wishes. To watch, assistir, watches. To fix, consertar, fixes. Então, she fixes the phone every day. Eu tô só com esse every day na ponta da língua, porque eu só queria dizer para vocês como é que vai ficar. She fixes, ela conserta. Se fosse eu, seria I fix. Eu não usaria essa terminação, eu usaria o verbo assim, na sua forma base sem o to.
E a outra regra é a seguinte: verbos que terminem uma sequência de consoante e Y, aí você vai descartar o Y e vai colocar no lugar do Y a vogal I, depois o E, depois o S. Então é uma questão de você cortar o Y da palavra quando ela começa, aliás, quando ela vir com uma consoante antes dela. Quando ela for precedida de uma consoante. Agora, eu nem sei se eu conjuguei o verbo em português correto, agora fiquei na dúvida. Então, temos aí o to cry, cries, que é chorar. To worry, preocupar, worries. To carry, carries. To reply, replies, ou seja, worry é preocupar, carry, carregar, reply é responder. Tudo bem? Então, são 3 regras aí que só vão acontecer na terceira pessoa do singular e somente em frases afirmativas, tá? Então, regra que recebe o S, verbos terminados em, eu já costumo falar S, SH, X, Z ou O, você vai acrescentar o ES, e verbos que terminam em I com Y, precedido de consoante, você corta o Y e no lugar dele acrescenta I, depois o E e o S. Vamos ver exemplos aqui. Todos esses exemplos estão usando a terceira pessoa do singular. The human body contains 206 bones, ou seja, 206 ossos. E aí o sujeito aqui é human body. O que é isso? O corpo humano, human body. E aí o corpo humano é representado por qual pronome pessoal? Se eu fosse substituir a palavra corpo humano por um pronome pessoal, eu iria substituir pelo pronome it. Porque esse it é usado para coisas, objetos, animais, essas situações que não são humanas exatamente, tirando animais, né, gente? Mas você quer ser vivo, né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, o corpo humano é algo, e aí eu quero falar, ele tem 206 bones, né? Ossos. O que tem? O que é ele? Ele é o corpo humano. Então, eu uso it. Por isso que meu verbo aqui, o verbo conter, tem o S no final dessa conjugação e faz parte da regra geral, aquela regra que diz que o quê? Que verbos na regra geral, basicamente, eles vão acrescentar só o S. Ele terminou com X? Com C, com SH, com Z, com O? Não, então não faz parte da regra do ES. Ele terminou com Y precedido de consoante? Também não, então ele faz parte da regra geral. He washes the dishes every day. Ele lava a louça, as louças, todo dia. Olha o everyday aqui, que tá inclusive junto, é separado, foi sem querer. Tá junto, mas é separado, foi sem querer. Então, he washes the dishes every day. Ele lava a louça todo santo dia. Então, faz parte da regra do SH. Então, verbos que terminam, por exemplo, com SH, eu fui lá e acrescentei o ES. She always comes back to her house after midday. Ou seja, ela sempre, olha esse marcador de tempo aqui, sempre volta para casa dela, comes back, volta para casa dela depois do meio-dia. Então, o meu verbo come, ele faz parte da regra geral, só acrescentei o S. Terceira pessoa. It flies away, ou seja, voa para longe. O que é o it aqui? Ele está representando o quê? A pipa. A pipa, tá? Por isso que eu coloquei it aí para mostrar para vocês que eu não preciso colocar o nome do objeto, eu posso também representá-lo usando um pronome pessoal que vai ser o it. Flies, vem do verbo to fly, que é o verbo voar. Então, faz parte lá da regra que termina com o Y precedido de consoante, que é o L. E aí, então, eu cortei o Y, acrescentei I, depois o E e o S. Aí ficou uma palavra um pouco diferente, mas é assim mesmo. Everybody wants a better life. Todo mundo quer uma vida melhor. Detalhe que todo mundo parece ser plural, porque é mais de uma pessoa. Só que a palavra everybody, apesar de comportar várias pessoas, inclusive até todo mundo do mundo, ela ainda é uma palavra no singular. Portanto,
Portanto, o verbo que vem logo em seguida vai ser conjugado de acordo com essa questão da terceira pessoa do singular. Everybody, apesar de ser mais de uma pessoa, você vai pensar como se ele estivesse na terceira pessoa do singular. Por isso, o meu verbo want, querer, ficou com esse S no final de flexão verbal. Então, todo mundo quer uma vida melhor. Vamos ver aqui, simple present na forma negativa? Então, na negativa, o que vai acontecer? Nas frases negativas, tu vai ter aí duas pessoinhas que você vai usar bastante, que é o do e o does, que são os auxiliary verbs, que são os verbos auxiliares, tá? E aí, tu vai usar eles dois, e além disso, a partícula negativa not, para fazer a negação aí de uma frase. Para fazer a negação de uma frase com os auxiliares, primeiro de tudo tem que saber qual auxiliar é responsável por qual pronome pessoal. E assim sucessivamente, nomes próprios, e aí vai. Então, eu tenho o does, que você só vai usar ele com a terceira pessoa do singular. Essas três pessoas, eles são danados. Então, eles são diferentões, são os aquarianos da gramática, porque, veja bem, o does, ele na verdade existe por causa daquela regra lá que a gente viu. Qual regra? Essa regra aqui, ó. Verbos que terminam com o, por exemplo, você acrescenta ES. O verbo do, ele termina com o. Então, por isso que eu acrescentei esse ES aí. Isso é uma flexão no verbo. E essa flexão existe para você usar ela com a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, qual é a posição dele na frase? A posição dele na frase é aqui, ó. Do lado do seu pronome pessoal, isso numa frase simples. Claro que nem sempre vai ser assim. Porque às vezes você vai colocar por exemplo, marcador de tempo. Você pode colocar o always, que é o marcador de tempo. Temos o today, só que o today fica no final. Então, às vezes, vai ter uma palavrinha aqui antes do seu verbo auxiliar. Isso depende da frase, tá? Então, não é exatamente, olha, toda vez o don't e o doesn't vai ser depois do pronome pessoal. Nem sempre vai acontecer isso, mas aqui nas minhas frases eu coloquei dessa forma, tá? I don't feel well today, ou seja, eu não me sinto bem hoje. Don't vai significar apenas não. Ah, mas qual é a tradução desse don't aqui? Não existe, tá? Esse do significa fazer. Does significa fazer quando ele vem como verbo de tradução, verbo principal. Mas ele aqui na frase, gente, ele não tá como verbo principal, ele tá como verbo auxiliar. Tudo bem? E detalhe bem detalhado aqui. Opa, detalhe bem detalhado é o seguinte. Olha, presta atenção numa coisa. Eu posso também usar ele na sua forma não contraída, tá? Ah, eu tenho essa opção? Tem, inclusive é mais correto. Don't, do not são as mesmas coisas. Doesn't e does not também. Ah, qual eu uso? Tanto faz. I don't feel well today é o mais utilizado, don't. E Anna doesn't arrive today é o mais utilizado, doesn't, porque é muito mais fácil de falar ali, é muito mais rápido na hora de escrever também. Mas se você falar I do not feel well today, tá corretíssimo, inclusive mais correto, que é uma forma, ela não é, me sumiu uma palavra aqui, gente. Ela não é informal, ela é formal, agora foi. Então, does not é formal, doesn't é informal. We don't lie to our parents. Nós não mentimos para os nossos pais. E parents está aqui com um E, mas foi erro de digitação. Porque, né, a mesma palavra em português também, praticamente. Então, o slide achou que era português que eu queria, mas não era. Water, o slide, né, modo dizer. Water doesn't freeze at 10 degrees. Ou seja, água não congela a 10 graus aí. E na forma interrogativa, meu Deus do céu, o tempo tá acabando, ainda tem um monte de coisa ainda para passar. Vamos lá, na forma interrogativa, vamos utilizar aí os auxiliary verbs de novo. Vamos continuar utilizando esses dois aqui como verbo auxiliar. Só que desta vez, o que vai acontecer? A posição dele vai ser diferente na frase. Toda vez que eu faço uma pergunta em inglês, quem vai para frente é o verbo. Que verbo? O verbo auxiliar.
Mas caso seja uma pergunta, por exemplo, que você vai usar um pronome interrogativo, aí o pronome interrogativo passa na frente. Mas quando não tem pronome interrogativo, quem vai na frente é o verbo. Basicamente, o verbo auxiliar. Em alguns casos, vai o verbo to be. Então, aqui no presente simples, sempre vai ser esses dois que vão para frente fazer pergunta. E vocês já sabem, does, terceira pessoa do singular, e o do, que é com o restante das pessoas. Eu, você, nós, vocês, eles e elas, tá? Do you like veggies? Você gosta de vegetais, de verduras aí? Será que você gosta de veggies? Que mais? Does he know how to drive? Ele sabe dirigir? Does he know how to drive? Ele sabe dirigir? Ah, então não traduz esse do e esse does? De novo, não. Como auxiliar, tu não traduz. Mas lá na negativa, ele estava fazendo papel com não aqui. Então eu falava não. Mas e aqui? Aqui tu não se importe com isso. Ele só está aqui para auxiliar. Não é para traduzir. Não tem tradução. Então, do they study at the same school? Eles estudam na mesma escola? Does anyone want to go out next week? Alguém quer sair, go out, semana que vem? E aí eu uso does porque anyone se trata de terceira pessoa do singular. E é isso aí, temos as short answers também. Short answers, para quem não sabe, são respostas curtas que nós damos em perguntas de yes or no questions, ou seja, perguntas que você só pode responder com sim ou não. Se alguém te pergunta usando um pronome interrogativo, por exemplo, quando você vai? Você não tem como responder sim ou não. Quando você vai? Sim. Como? Não, você vai ter que responder o dia, o mês, o ano, enfim. Já essas perguntas de yes or no questions, você tem a opção de só responder com sim ou não. Então, short answers são respostas curtas, onde você, no caso aqui do presente simples, você vai usar na afirmativa o yes, aí tem a vírgula, I do, claro, porque estou falando dessa pergunta aqui, do you like veggies? Alguém perguntando pra mim se eu gosto de vegetais. E aí eu vou responder sim, eu gosto. Ao invés de usar o verbo like, eu vou usar o auxiliar do. E por que eu usei auxiliar do? Porque eu estou trabalhando com eu, I. Se fosse, por exemplo, na negativa, se eu não gostasse, vamos supor, eu não gosto de vegetais, eu vou responder no, I don't. Não, eu não gosto. Então, esse don't aqui, contraído, e o eu, porque a resposta foi direcionada a mim. Se é you, é porque é você, alguém está perguntando para mim. Do you like veggies? Aí alguém pergunta e eu sei que esse you é para mim. Eu respondo com I. E aí eu tenho outro tipo de resposta também, porque eu também tenho a opção de usar o does na minha short answer. Se eu por acaso for responder a pergunta no nome de outra pessoa. Does she like veggies? Ou seja, ela gosta de vegetais? Does she like veggies? Ai, meu Deus do céu, esqueci de comentar para vocês. Perceba que tanto na forma negativa, na verdade eu comentei isso várias vezes, mas chegou aqui eu não comentei. Tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, os meus verbos principais, eles não têm flexão verbal, tá? Então, feel, arrive, ó, tô trabalhando com terceira pessoa, o meu verbo não tem S no final. Water, terceira pessoa, meu verbo não tem S no final. Essas flexões verbais só vão acontecer na forma afirmativa. Na negativa e interrogativa, eu uso o meu verbo na forma base sem o to para todos os pronomes pessoais. Muito bem? Vamos praticar. Tá terminando o tempo, mas dá tempo de fazer esses dois exercícios que são só esses dois. Olha aí, observe a frase. I often go to bed around 11 p.m. Então, eu geralmente vou aí para a cama às 11 horas. p.m. já é noite. Se trocássemos o sujeito por Bruna, Bruna often, no caso, Bruna geralmente, qual a forma verbal correta? Então, o verbo go aqui vai ficar como? To go, esse to inclusive deveria estar junto, tá? To go, ou vai ficar goes, ou vai ficar goes. To goes ou goes. Na verdade, eu já vou ajudar vocês aqui. Tem 3 aí que nem existe. Né? Tem 3 opções aí que não existem. Então, olha só, veja bem, a gente tem aí o verbo go, que é o verbo ir.
O go faz parte, ó, e a gente vai substituir por Bruna. Bruna é terceira pessoa do singular, é she. E a gente tá falando com uma frase aqui na afirmativa. Então, Bruna often... Gente, a minha letra aqui nesse negócio até que é bonitinha, mas aqui nessa TV fica horrorosa. Often go. O que acontece com o verbo? A flexão verbal. Tem que ter flexão verbal na forma afirmativa. E que regra é essa? Regra de verbos que terminam com S, SH, X, E e O. Terminou com O, acrescenta ES no final. Portanto, a resposta, letra B. Essa palavra não existe, isso aqui não existe, muito menos isso. E esse to go deveria estar junto, to. Muito bem? Ainda considerando a frase I often go to bed around 11 p.m., trocando o sujeito por Bruna novamente, qual a forma verbal negativa correta? E aí, don't go, don't to go, meu Deus do céu, inclusive, isso aqui nem existe, né? Na verdade foi um erro de conjugação, mas de qualquer forma essa B tá errada, obviamente não existe essa opção. Mas eu tive muito erro de conjugação aqui, ó. Gente, esse slide tá com gozelo, peço desculpa, mas é porque às vezes passa despercebido. Então, doesn't, teria que ter um S aqui, pra ficar desse jeito. E aí, gente? Temos todas as opções aí, só uma correta. Qual é que a gente vai marcar? Só pode ser a letra E. Por que só pode ser a letra E? Doesn't go. Porque na forma negativa, eu não vou usar o don't com a Bruna. Porque Bruna é terceira pessoa do singular. Isso aqui nem existe, essa palavra, tá errada. Isso aqui, meu Deus do céu, não pode nem ser, não tem como. O go só vai existir sem essa questão do does. Eles dois juntos não vão existir. Então, doesn't go é a resposta correta. Verbo auxiliar correto na negativa e o seu verbo na forma base. Porque, lembra que eu falei lá pra vocês? Peguei nas suas referências. A gente vai ter muita aula de presente simples ainda pra explicar mais pra vocês. É só a nossa primeira aula de presente simples. Mas lembra que eu falei pra vocês lá que você não vai usar o does e o do com verbos com flexão? Aliás, o does com verbos com flexão. Em verbos, melhor, com flexão. Vamos usar uma preposição melhor, em verbos com flexão. Portanto, não tem como ter esse does aí, com esse S no final, junto com does. Não tem como, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula, ou bastante, ou muito, ou tudo. Mas a gente vai ter mais aulas de presente simples, simple present. See you next class. Bye, bye.